Dionísio Esfacelado, Quilombo dos Palmares, é um livro de poemas. Na verdade, é um longo poema feito de vários poemas que perpassa a saga do negro no Brasil. Como o negro trabalha mais com atabaques e os ritmos africanos são muito peculiares, procurei fazer um livro todo ele em versos curtos, em ritmo de atabaque, em ritmo de tambor. A ideia é simples, perpassa a história do Quilombo até a hora em que o zumbi salta da montanha na linguagem do mito e se torna um grande símbolo da luta pela liberdade. E numa segunda parte eu perpasso o que aconteceu com o negro, o que acontece com descendentes de africanos no Brasil. O livro foi lançado e a crítica recebeu bem há algum tempo, mas ele praticamente não existiu, porque a editora era uma editora pequena, não teve comercialização, então esta segunda edição, lançada pela Autêntica, é um relançamento que corresponde praticamente ao lançamento do livro. Mas, na verdade, o que o livro é um canto de liberdade, a luta pela afirmação da liberdade e, ao fundo, a luta pela afirmação da identidade cultural, pela supressão das desigualdades que ainda persistem, né? O livro acaba mostrando que literatura também pode ser uma ação afirmativa, né? Na busca dessa identidade que vários segmentos da sociedade brasileira começaram a buscar, sobretudo a partir dos anos 80. Foi um ponto de partida, muita coisa se fez. Esse discurso talvez tenha contribuído, não o meu livro, mas essa tomada de posição contribuiu para chamar a atenção da sociedade para esses aspectos e realmente dar um outro sentido a essa presença. E aí o Nabuco tinha razão. Joaquim Nabuco foi um dos grandes abolicionistas da Academia Brasileira de Letras, um dos fundadores. Ele dizia o seguinte: mais importante do que acabar com a escravidão é acabar com a obra da escravidão. E a obra da escravidão ainda persiste. Ainda há desigualdades, ainda há tratamento diferenciado que não pode nem deve haver. A gente não lê jornal. Você precisa ler isso, Júlio. Por quê? Eles agora estão publicando fotos de sodomitas. O quê? Fotos, nomes, endereços de todos esses que são cútios. Eu sou Kiko Mascarenhas, eu assino a direção da peça O Jornal, junto com Lázaro Ramos. É uma peça que fala de amor. Amor entre irmãos, entre semelhantes. Tem como pano de fundo Uganda e a questão da homofobia em Uganda, que é institucionalizada. Como é que você pode viver numa sociedade onde o amor que você sente é proibido? Até onde você iria para ser quem você é? E eu falo que a peça é sobre o amor porque, às vezes, por amor, a gente toma decisões que parecem muito acertadas, mas elas são desastrosas. Você acha que eu vou conseguir deixar minha família? Pode ser que nem tenham fotos no celular, eu mesmo deletei aquela que a gente tirou. Uma! E as outras? Vem comigo. Eu acho que era isso que você queria. Você pode achar o que quiser, mas pelo menos eu não tô com medo. Eu tô com medo. Tá com medo, sim. Você respira medo, come medo, a sua vida inteira é cheia de medo. A peça, ela é muito consistente, ela é muito bem contada. E ela, curiosamente, foi escrita pelo Chris Hurt, que é um jovem autor britânico, mas ela tem uma carpintaria muito simples, assim, ela é uma história muito bem contada. É muito bem engendrada. E isso também foi um atrativo, né? Ela não tinha invencionices, era um texto para atores e para diretores. E a gente já subindo, Escalando mais rápido do que nunca. você nunca vai me alcançar. Eu conheço cada galho dessa árvore. Cada apoio pros pés. Cada talho eu tô na frente. Você nunca tava na frente. Mas hoje eu tô ganhando. A gente está falando de Uganda, mas a gente também está falando do Brasil. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Essas questões mobilizaram a gente. E nós fizemos uma pesquisa enorme sobre como é que funcionava e como é que funciona esse regime que
que leva às últimas consequências à homofobia, né? Não foi um processo fácil, porque o tema ele não é um tema exatamente leve, apesar da gente estar falando de uma história de amor, mas eu dei a sorte de ter um elenco muito envolvido. Foi um processo nosso, assim, coletivo, de mergulhar nesse assunto, que não é um assunto fácil, mas é um assunto importante, urgente. Película, pele, superfície, amor, calor, cinema. Meu nome é Raquel, eu faço parte do Epiderme, que é um coletivo de audiovisual que foi criado aqui no Rio, que é formado por 8 pessoas que se reuniram com o objetivo de criar uma estrutura para viabilizar tanto os nossos próprios projetos quanto ajudar a realizar outros projetos de outras pessoas nos quais a gente acredita e que acha que são importantes de serem realizados. So true, funny how it seems, always in time, but never. A primeira iniciativa da Epiderme como coletivo de audiovisual é o canal do YouTube Epiderme Filmes, onde a gente posta um filme por dia, de segunda a sexta, às 13 horas. A ideia é aproveitar as plataformas que a gente tem disponíveis hoje, uma delas é o YouTube, como um veículo para a exibição dos nossos filmes, por ser um lugar de fácil acessibilidade, um lugar mais democrático do que outros espaços convencionais de exibição de filmes. Bird with outstretched wings, poised, inviolate, unreaching, yet reaching your image this November. A ideia de postar um filme por dia funciona como uma espécie de dispositivo para que a gente se coloque em movimento mesmo, já que a gente se entende como artistas em formação e a gente está com muita vontade de explorar mesmo, experimentar as ferramentas a nosso dispor e se colocar para amadurecer o nosso discurso, sabe? Ter esse compromisso de postar um filme por dia faz com que a gente esteja pensando em filme o tempo todo e que a gente exercite um olhar sobre o mundo mesmo, que é esse olhar que está buscando ideias, imagens para serem transformadas em filmes. E a possibilidade de interatividade que a gente tem na internet faz com que esse processo seja algo aberto. Porque a gente acredita muito que a cultura é um setor, de certa forma, vulnerável, perto de outros a que se dá mais importância, muitas vezes. E principalmente em tempos de desmonte do Estado, crise institucional, em que a gente não sabe muito bem para onde as coisas vão, a cultura fica mais vulnerável ainda. Então a gente criar os nossos próprios esquemas, trabalhar baseado muito na colaboração e na lógica de rede, sabe, para a gente se fortalecer, promove uma autonomia, sabe, que é muito importante para que a gente continue sempre respirando, vivo e manter as coisas acontecendo. Eu me apaixonei por aquele corcelê, é rosa tafetá, de São Paulo encomendei. Piano e Batucada é meu segundo disco, é um disco mais autoral. No meu primeiro disco só tinham 3 músicas minhas, nesse disco tem 10. E como falou o nome, Piano e Batucada, esse disco só tem piano e batucada, ou seja, não tem uma flauta, não tem umas cordas, não temos nenhum instrumento de sopro, só tem instrumentos de teclas e instrumentos de percussão e bateria, enfim. E foi esse desafio, né, porque piano e batucada também resume o que é a minha vida, porque eu sou essa mistura de piano com batucada, de erudito com popular e isso esteve muito presente em mim e eu gostei muito dessa pesquisa. Pelos peles pelancas, fracas falhas abertas, mente cheia ou vazia, carne exposta e desperta. Foi maravilhoso, assim, um disco de só 3 músicos, aí eu pude explorar muitos timbres, eu pude
explorar synths. Eu toquei os baixos, não tem baixo, no disco eu toco os baixos sintetizados. E ao mesmo tempo que tem esse conceito, não acredito que seja um disco de músico, é um disco bem pop, dançante. Tem muito samba, tem reggae, tem ska. Eu gravei uma música lá no estúdio do Ileaê, fui lá para Salvador gravar, que foi muito interessante, que eu gravei uma versão do Feeling Good da Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know. Eu comecei a tocar piano com 7 anos, eu sempre toquei piano, eu não me lembro de não tocar piano. E eu comecei estudando piano clássico, piano erudito, e estudei, segui a carreira tradicional e fiz conservatório, fiz universidade de música, toquei com orquestra, estudei Beethoven, Chopin, Prokofiev, Rachmaninoff, tudo. E aí chegou um dia que eu falei, ai gente, isso aqui cansei, e comecei a cantar. E aí eu comecei a cantar e não parei mais. Mas eu comprei um corset, comprei um corset,